Olha só, pessoal, hoje a gente vai dar início aqui à aula sobre o sistema respiratório, né? Vou deixar aqui a câmera que fica mais, não fica tanto no meio. Então, olha só. Bem, pessoal, vamos dar início à aula sobre o sistema respiratório, material que a gente está previsto para... O que é que a gente tem aqui para, ao final dessa aula, conseguir alcançar enquanto objetivos de aprendizagem, né? Então, é interessante que ao final dessa aula a gente possa identificar, conhecer os conceitos e as estruturas anatômicas do sistema respiratório, reconhecer os músculos da respiração e as estruturas que controlam essa respiração. Então eu inicio falando para você da seguinte forma. A principal função do sistema respiratório é a realização de trocas gasosas, através ali da hematose, no momento em que o sangue rico em CO2, partindo do coração, na pequena circulação, vai encaminhar-se para o pulmão, a nível de alvéolo, né? Ele vai receber esse oxigênio fruto da respiração, da inspiração. E a partir daí você vai arterializar o sangue, tornar esse sangue rico em oxigênio. Deixa-se o CO2 lá nos alvéolos e recolhe o oxigênio. Vejamos aqui como é que isso vai funcionar a partir de um vídeo. Olha só. Inside the lungs, oxygen from the air is que vai mostrar exatamente esse momento da hematose. Os alvéolos, né, repletos de oxigênio, e o vaso sanguíneo, os capilares que vieram lá da arteríola pulmonar, né, rico em CO2, deixando o CO2 dentro do alvéolo, e o alvéolo passando para o capilar que vai dar origem às vênulas pulmonares, né, que vão voltar ao coração. Então aqui no capilar pulmonar vai se realizar aí a hematose. Olha só novamente. Percebam que as moléculas de CO2 se desacoplando, se dissociando das hemácias, né, ó, e depois as moléculas de oxigênio se acoplando à hemoglobina da hemácia, né, fazendo aí a hematose. E essa hematose, essa troca gasosa, quando não bem realizada, vai interferir no pH sanguíneo, que é outro fator, outro conceito importante, função importante do sistema respiratório. Então realiza a troca gasosa, controla, regula o pH sanguíneo. Nesse sistema respiratório, a nível de cavidade nasal principalmente, a gente vai encontrar lá nervos, além de suas fibras nervosas, evidentemente, do nervo olfatório, primeiro par de nervo craniano, que é responsável pelo olfato. E aí, nesse momento agora de Covid que estamos vivendo, né, ele tem total relação, que é um comprometimento na sua captação, né, no estímulo dos cheiros, né. É a parte do sistema respiratório também, que funciona como uma caixa de ressonância, né, a partir das suas cavidades, dos seus paranasais. Ele vai funcionar como, além das cordas vocais que estão presentes lá na laringe, ele vai produzir o som que emitimos, evidentemente, pela vibração das cordas vocais. E, além disso, ele vai ter que filtrar o ar, vai ter que aquecer esse ar e umidificar esse ar, né, eliminando os excessos de água que podem estar presentes nessas moléculas de oxigênio. E aí, para isso, a gente conta com pelos na cavidade, né, na cavidade nasal e as vibriças. Você conta com uma mucosa bastante vascularizada para promover o aquecimento e a umidificação desse ar que está lá passando pelo trato respiratório. Esse trato respiratório é dividido em duas porções, vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. As vias aéreas superiores, elas vão desde o nariz, ali a narina, né, por onde o ar vai entrar, e vai até a primeira porção, a porção superior da traqueia, né, ali mais ou menos até o seu terceiro, quarto anel traqueal. Todo esse trajeto aqui é o trajeto da via aérea superior. Trajeto esse que a gente, enquanto profissionais, futuros profissionais da enfermagem, futuros profissionais da fisioterapia, vão realizar procedimentos como aspiração de secreções das vias aéreas superiores, quando o paciente está com excesso de secreção em virtude de alguma patologia que acomete o sistema respiratório. E a partir da porção superior da traqueia,
O restante seria a via aérea inferior, que logo mais nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, a via aérea superior, formada aí pela nariz, a entrada dela é a narina, que vai dar acesso à cavidade nasal. Nessa cavidade nasal, nós vamos conter as conchas nasais. São estruturas ósseas, né, que se projetam dentro da cavidade nasal, revestida por mucosa, bastante vascularizada, produção de muco. E aí, a partir da cavidade nasal, que termina logo aqui na região chamada de coana, bem aqui nós vamos ter, né, uma abertura ao final da cavidade nasal, uma abertura, porque isso aqui vai ter um septo fechando toda essa cavidade nasal para separar uma cavidade nasal direita de esquerda, então nós vamos ter um revestimento aqui ósseo e cartilaginoso, e aí aqui vai formar uma cavidade, né, aqui vai ter uma cavidade, uma passagem, e essa passagem dá-se o nome de coana. Aí o ar vai passar pela coana, aqui ó, você observa lá, ó, passando ali por trás, ó, a cavidade nasal está aberta, aí ele vai passar ali e vai sair aqui, né, nessa aberturazinha chamada de coana. Ao passar pela coana, nós vamos estar em contato já na região da faringe. Aí essa região da faringe, certo? Ela é dividida em 3 porções. A primeira porção inicia-se evidentemente na coana e vai até a úvula palatina, que é essa estrutura aqui proeminente que desce do palato mole. Então toda essa área aqui nós vamos ter a região da nasofaringe. Da úvula palatina até a região da epiglote, que é essa cartilagem aqui, ó. Nós vamos ter a região da orofaringe, porque tem comunicação com a cavidade oral, que é a garganta propriamente dita. E essa porção aqui atrás, ó, que vai desde a epiglote até a cartilagem cricoide aqui, ó, que é essa cartilagem aqui, a cricoide. Então toda essa porção ali posterior, bem estreita, é a laringofaringe, que é a porção da faringe que tem contato com a laringe. Depois da laringofaringe é o esôfago, que não é o nosso objetivo agora, que nós vamos tratar de sistema respiratório. Então você vai ter o ar passando narina, cavidade nasal, faringe, pelas suas 3 porções, depois passa pela laringe, onde temos ali as cordas vocais, depois da laringe desce pela traqueia e os brônquios até chegar aos alvéolos. Esse é o caminho que o ar percorre, né? Então vamos mais à frente. Aqui uma outra imagem, né, só chamando aqui a atenção do pulmão, certo? Já um pouco sofrido pela poluição, pelo uso de fumos, né? Olha a diferença de um pulmão sadio para um pulmão adoecido, né? Na vista anterior, indivíduo que é a narina, desce ali laringe, agora traqueia e os brônquios, vem aqui a divisão da traqueia para os brônquios, que é a chamada bifurcação da traqueia, divide em brônquios principais, vai depois se dividir nos brônquios lobares, depois brônquios terciários, e aí vai até os bronquíolos e alvéolos, né? Aqui você observa um pulmão já adoecido, né? Com algum comprometimento já. Ali a região do palato, que divide a cavidade nasal da cavidade oral, que é a língua, certo? Ali a concha nasal, como nós havíamos falado. E essa cavidade nasal vai ter uma abertura aqui ao final, que é chamada de coana, que vai dar acesso à faringe, né? Ó, faringe ali, ó. Essa aqui é a epiglote, ó, que é a epiglote, fica logo posterior à língua. E essa passagem aqui da laringe para a traqueia. Como nós havíamos falado, né? Esse nariz tem como função aquecer, umedecer e filtrar o ar que entra, além de lá conter as fibras nervosas do nervo olfativo, do nervo olfatório, para detectar, captar os estímulos de cheiros, né? Odores, aromas, além de funcionar como uma câmara de ressonância para a emissão dos sons. Lá no nariz nós vamos ter pelos, são as vibriças, olha só. Esses pelos aqui, ó, são chamadas vibriças nasais, né, que servem para filtrar o ar. Aqui por dentro nós vamos ter uma depressão chamada de vestíbulo nasal, né, o que por fora seria a nossa asa do nariz. Às vezes o paciente tem batimento de asa nasal, a asa nasal fica movimentando, fazendo esse tipo de movimento, dilatando-se, contraindo por conta do esforço respiratório, que é bem mais aguçado, né? Mas aí por dentro é uma depressão chamada de vestíbulo nasal,
onde nós vamos ter a presença dos pelos chamados de vibristas nasais. Passado aí, você observa as conchas nasais, com maior detalhe. Entre as conchas, nós vamos ter aqui os meatos, são os espaços por onde o ar vai passando, ó. Meatos nasais, né? Ricamente vascularizado, a mucosa. Passou, né? Aí eu vou botar aqui numa caneta uma cor preta, certo? Para a gente poder delimitar aqui a região da coana, ó. Essa região aqui. Lembre-se, né, que isso aqui tudo vai estar fechado pelo septo ósseo, certo? O septo cartilaginoso vai estar tudo fechado, então vai ter uma passagem de ar ali por dentro, né? Foi retirado essa septo para que a gente pudesse ver aqui por dentro dela, né? Ao redor da cavidade nasal nós vamos ter, ó, os seios, aqui na frente o seio frontal, aqui acima, posterior, o seio esfenoidal. Se dissecássemos aqui, teríamos a parte dos seios etimoidais, certo? E aqui nessa região, dissecando-se, tirando ela, nós vamos ter o seio maxilar. Esses seios são importantes para funcionar como uma caixa acústica, né? O ar, quando vem da via respiratória, lá da laringe, passa aqui faringe e vai sair boca e nariz, ele preenche esses espaços, né? E vai reverberar o som adequado do indivíduo, o tom de voz de cada um. Assim, aí a cavidade nasal ela é delimitada aqui inferiormente pelo palato duro, ó, certo? Aqui o teto da cavidade nasal que já vai dar acesso à região craniana, a cavidade craniana, ok? Ó. Passando-se aqui a coana, que é a parte da delimitação posterior, que é a delimitação anterior à narina, né? A delimitação posterior à coana. Passou-se a coana, nós vamos ter a nasofaringe. Lembra? Nasofaringe que vai da coana até a úvula palatina. Então, toda essa região aqui é a nasofaringe. Na nasofaringe, nós vamos ter essa abertura que dá comunicação com a tuba auditiva, né? Então, esse é um orifício chamado de osteofaríngeo da tuba auditiva, né? Essa estruturazinha aqui que vai dar acesso lá ao ouvido. E aqui a nasofaringe. Depois a gente vai ter a orofaringe, que é a parte posterior da cavidade oral, da cavidade bucal. Demonstrando aí o nervo olfatório, né, com as suas ramificações, para a detecção dos sabores do olfato. Nervo olfatório. Como nós havíamos falado, aquela região da mucosa vai produzir esse muco, né, possui os cílios para movimentação, né, para que as impregnações, as sujidades que estão presentes no ar possam ficar retidas, tanto na parte do muco como na parte dos cílios. E aí depois esses cílios vão fazendo uma varredura, vão se movimentando e jogando eles para alguma região em que você possa escarrar ou eliminar a partir de um asseio adequado da cavidade nasal. Né? Essas células que produzem esse muco são chamadas de células caliciformes. Né? Quando se faz uso de cigarros, né, os cigarros vão acabando aqui interferindo na mobilidade desses cílios, vão destruindo o epitélio, certo? Das regiões da mucosa e acabam que os cílios sendo destruídos e você tem dificuldade de fazer com que a secreção produzida lá, por exemplo, na traqueia, né, possa ascender para a região da cavidade da faringe e você a partir daí possa vir a escarrar. Então, a partir disso é um reflexo da tosse, né? Pessoas que fumam, né, acabam tendo uma tosse mais perceptível, mais comumente, mais persistente, porque essa secreção está alojada lá, ela tem dificuldade de ser expelida pelos cílios, que não existem ou estão em diminuição, e acabam que o reflexo da tosse sendo o mecanismo para a expulsão dessa secreção lá produzida. Né? E aí nós vamos ter o trajeto aumentado, nós estávamos vendo aqui a nasofaringe, né, que vai até a úvula, da úvula até a epiglote, a orofaringe, onde eu vou ter ali uma tonsila, certo? As amígdalas do indivíduo. E aí você tem da epiglote até a cartilagem cricóide, só que nesse caminho aqui posterior, a laringofaringe, que dá continuidade no esôfago. Se eu vier pela frente, é a laringe que eu tenho a presença das cordas vocais. Essa estrutura aqui, epiglote,
ela é de fundamental importância para se evitar o engasgo, que você tem bem aqui nessa região da laringofaringe, uma região que tanto passa ar como passa alimento, assim como na orofaringe, passa ar e alimento. Na nasofaringe só passa ar. Né? Então, principalmente na região laringofaringe, que tanto é via de ar como é via de alimento, você pode fazer com que esse alimento venha para a via inadequada. Então, essa epiglote, na hora da deglutição, a língua vem para trás, empurra a epiglote fecha a entrada da laringe e o alimento passa orofaringe, laringofaringe e esôfago, como nós vamos ver no vídeo agora. Swallowing occurs in two stages. The oropharyngeal. O indivíduo vai pegar a maçã, e aí na hora que mastigou, né, e na hora que ele for deglutir, olha só o movimento da epiglote, a língua vai empurrar essa epiglote para trás, né, a úvula também vem para trás para que o alimento não acenda. Vai deglutir agora. Olha o movimento da epiglote, a úvula subindo, ó, a epiglote descendo, ó, e fechando lá, ó, por dentro, né, você tá esse movimento de fechando aqui a epiglote, há uma contração, também há o fechamento da glote, que é o espaço entre as cordas vocais, as pregas vocais. Olha só. E aí o alimento vai especificamente para a região da laringofaringe esôfago. Caso o indivíduo venha a respirar, falar, na hora que estiver deglutindo, há um risco desse fechamento não ser pleno e o alimento cair na laringe, aí vem a situação do engasgo. A faringe, numa vista posterior, olha só, ali a coana, né, cada uma das coanas com o septo dividindo as cavidades nasais, e ali as conchas nasais, essas elevações, essas projeções ósseas, né, revestida por mucosa, e o septo nasal ali separando uma na cavidade nasal da outra, né? Desta coana até a úvula nós temos a região que já vimos falar da nasofaringe, a gente tem ali a região do palato mole, da úvula até a epiglote, né, ó, a orofaringe ali a língua, certo? E as tonsilas palatinas ali, as amígdalas. Da epiglote até a altura aqui da cartilagem cricóide, que é mais ou menos aqui, certo? Você tem a região da laringofaringe para depois dar início ao esôfago, que é posterior. E ali atrás, ali na frente, você tem a traqueia. Numa vista lateral, um corte sagital, né, que você visualiza ali por dentro essa estrutura, né, de forma medial. Aí você tem aqui a língua, o palato mole, nasofaringe, ó, da coana até a úvula, da úvula até a epiglote, região da orofaringe, da epiglote até a altura da cartilagem cricoide, que pertence à laringe, né, a laringofaringe da convidade do esôfago. E aqui na frente, a laringe, que tem como presença ali interna nas suas estruturas as cordas vocais, né, ó. Aí você tem a prega vocal falsa e a prega vocal verdadeira, tanto de um lado como do outro. Pregas ou cordas vocais. O que é que se dá aí? Né? Essas aqui servem como fixação, sustentação das verdadeiras. Verdadeiras porque elas de fato é quem vão vibrar na hora da passagem do ar. O ar vai passando e elas vão vibrando, emitindo sons que nem uma corda de um violão. Né? E aí, dependendo de como elas sejam vibradas, há tipos específicos para cada som. A laringe é formada, deixa eu botar essa imagem lá em cima, a laringe é formada basicamente por cartilagens, né? Ela é sustentada pelo ocioide, está aqui o ocioide, aí ali uma cartilagem que é epiglote, está aqui um ligamento tireoideo, né? Que aqui é a cartilagem tireoide, aqui é a cartilagem cricoide. Essas dá para a gente visualizar de forma anterior, né? Cartilagem epiglote, cartilagem tireoide. Aqui vai ficar, ó, tanto de um lado como do outro, a glândula tireoide, né, vai partir daqui, ó, vai ocupar toda essa região, a glândula tireoide, que não está aqui como demonstração, porque o objetivo é mostrar aqui as cartilagens da laringe. E aqui abaixo da cartilagem tireoide aqui forma a proeminência laríngea, que é
conhecido gogó, pomo de Adão, né? Essa proeminência aqui, ó, do encontro das duas lâminas da cartilagem tireoide. Aqui abaixo a cartilagem cricóide, que é uma cartilagem anelar. Essa cartilagem tireoide é laminar, né? Aí você observa aqui ó, a porção posterior da cartilagem tireoide, ó, certo? Que é essa pontinha aqui, ó. Entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide, nós vamos observar uma abertura aqui, que é o ligamento cricotireoideo. Nesse ligamento cricotireoideo é onde alguns profissionais vêm a fazer um procedimento chamado cricotireoidostomia, né? Às vezes numa situação de urgência, quando se dá um edema de glote, em que essa região aqui é demasiada, obstruída na sua passagem do ar, tem que se fazer uma perfuração, uma incisão abaixo dela, que é exatamente nessa região do ligamento cricotireoideo, né? Você palpando aqui a cartilagem tireoide, onde se tem o pomo de Adão, a proeminência laríngea, você desce um pouquinho de forma mediana, é a primeira depressão que você encontra, né? Que é o espaço entre a estrutura mais rígida, que é a cartilagem tireoide, e a outra estrutura mais rígida, que é a cartilagem cricóide. Aí nós vamos ter aqui a cartilagem, ou o ligamento cricotireoide. Aí faz-se uma incisão, introduz-se um canudo, aquele tubo da caneta, sem o êmbolo, evidentemente, dentro, para que você permita a passagem do ar, né? Aqui tem uma sugestão de um vídeo do YouTube mostrando a construção morfológica dessa laringe, caso alguém se interesse em aprofundar um pouco mais sobre isso. Agora vamos falar de vias aéreas inferiores, né? O que é que nós vamos ter aí? A traqueia, a partir daquele quarto anel, né, que você tem aí a via aérea inferior. Os brônquios são formados pelos brônquios principais, são aquelas duas primeiras divisões, os brônquios lobares, os terciários, depois nós vamos ter os bronquíolos, que nós vamos ter o respiratório terminal, e os alvéolos pulmonares, né? No conteúdo dos alvéolos nós vamos ter os ductos alveolares, os sacos alveolares e os alvéolos propriamente ditos. Nós temos aí o bronco direito se dividindo em 3 ramificações, então o bronco principal direito se ramifica em outros 3, sendo lobares, e depois cada um desses 3 lobares se divide novamente nos terciários e aí vai numa cadeia até chegar aos alvéolos. Já do lado esquerdo, a divisão ocorre de forma somente 2 ramos, que são os lobares, né? Isso por conta da adequação com os lobos do pulmão. O pulmão direito tem 3 lobos, cada ramificação lobar é para um lobo superior, médio e inferior. Já o esquerdo só tem o lobo superior e o lobo inferior, como demonstraremos aqui na imagem. Olha só, do pulmão. Os lobos do pulmão. Olha só. Pulmão direito, lobo superior, lobo médio, lobo inferior, separado por fissuras. O pulmão esquerdo só 2 lobos, o superior e o inferior. Para se adequar-se a essa realidade anatômica do pulmão, tanto direito como esquerdo, a traqueia, né, evidentemente, tem que se adequar nisso. Então vem a traqueia com seus anéis traqueais, intervalados ali por musculatura, para fazer o seu movimento, principalmente aqui em brônquios, para ajustar a partir do simpático, parasimpático, simpático fazendo broncodilatação, parasimpático fazendo broncoconstrição. Então você tem a traqueia, o ponto de divisão aqui, a bifurcação da traqueia. Aí ele se divide em 2 brônquios, né? O bronco principal, o direito e o esquerdo. O direito subdivide em outros 3, como nós falávamos, né? Superior, médio e inferior, que são os brônquios lobares ou secundários. Já o esquerdo só divide em 2, né? O superior e o inferior. Depois cada um deles subdivide em outros que são os terciários, né? Os terciários ali. Todos eles são os terciários. Para a partir daí vir olha só, a partir do terciário você vai ter os bronquíolos, né, cada uma das ramificações dos terciários, e aí o bronquíolo tem o respiratório e o terminal, e depois você tem a região dos alvéolos, né, ó, que é a região dos alvéolos. Dando um zoom nisso, né, você tem aqui ó, um bronquíolo, certo? Depois um bronquíolo terminal, depois um bronquíolo respiratório, que é quando já vai dar início à rede alveolar. Aí você tem ó, todo um ducto alveolar, né, ó, com seus sacos alveolares,
e cada um dos alvéolos presentes lá. Cada compartimento desse é um alvéolo, né? E o todo lá, né? O todo nós vamos ter um saco alveolar. E é aqui nessa região onde está acontecendo a troca gasosa. Vem-se da artéria pulmonar, se transformando em arteríola, depois em capilar, faz hematose, segue-se pelas vênulas, e das vênulas seguem para a veia pulmonar e depois átrio esquerdo, onde se realizou a hematose, né? Aqui dando um zoom lá no alvéolo, né? No alvéolo especificamente, nós vamos ter em cada um deles, né? Uma célula que vai produzir surfactante, certo? Que vai fazer evitar o colabamento desse alvéolo, porque ele vai evitar a formação de água nessa região, e não se deixa que a água se acumule aí, porque se a água acumular, esse alvéolo, por ser um saco, ele vai colabar, vai fechar, e esse alvéolo não vai conseguir se encher de ar. Ele vai aumentar a tensão superficial. Então, esse surfactante vai diminuir essa tensão superficial. Se ficar muito tenso, o alvéolo colaba. E quando o paciente está internado, principalmente recém-nascido, às vezes a gente tem que fazer um surfactante nele, que é para exatamente melhorar essa tensão superficial e devolver a qualidade da abertura do alvéolo para melhorar a perfusão depois, né, dos tecidos, uma vez que vai melhorar aqui o processo da troca gasosa. Nós vamos ter também, né, lá dentro do alvéolo, um macrófago, células de defesa da gente, vão estar circulando aqui, né, dando conta das impurezas que porventura se alojarem aqui no alvéolo, ele vai tentar destruir, certo? Pulmão, como nós já vimos visto, né, que é a base do pulmão, os 3 lobos do pulmão, superior, médio e inferior, e aí separando os lobos as fissuras, né, fissura oblíqua e fissura horizontal. Já no pulmão esquerdo, como só tem 2 lobos, só tem uma fissura, que é a fissura oblíqua, aquele mais verticalizado, né, os 3 lobos do pulmão. Aqui o pulmão esquerdo só tem 2 lobos. Hashtag não fume para não prejudicar a qualidade do seu pulmão. Pulmão direito, né, em virtude da presença do fígado aqui abaixo, ele acaba sendo menor no seu sentido longitudinal, certo? Aqui são mais de 2 pulmões de pessoas diferentes, então acaba que estando na mesma altura. E aí ele acaba sendo mais largo, né, no sentido lateral. Já o pulmão esquerdo ele é mais estreito, ele é mais comprido, porque não tem fígado aqui abaixo dele, na porção, né? Na base do pulmão. No pulmão direito, a base dele está presente o fígado e impede o seu crescimento. Agora, em virtude da presença do coração para o lado esquerdo, né, por isso que esse pulmão fica mais estreito, o esquerdo. Então nós vamos ter a caixa torácica, né? Ó. Aqui vai ficar o pulmão direito, está ali o diafragma, e abaixo desse diafragma, né, vai estar o fígado se projetando, então você diminui o tamanho dessa caixa torácica do lado direito. Já o lado esquerdo, em virtude da presença do coração, o coração se projeta muito para cá. Aqui é o diafragma, só que embaixo dele você não tem a mesma estrutura mais firme, pode ver que ele não é tanto projetado para cima quanto o lado esquerdo, né? E aqui é a caixa torácica esquerda, né? Aqui as costelas, os músculos intercostais, ó, entre uma costela e outra, né? Aqui o osso externo, esse da frente. E os 4 eventos da respiração, né, pelo qual todo o trato realiza, são a entrada da saída de ar, que é a inspiração e a expiração, né, isso é a ventilação pulmonar. Depois que esse ar entrou, ele tem que realizar lá a nível de alvéolo uma hematose, portanto é a difusão dos gases, certo? Uma difusão passiva, princípio de hematose, processo chamado de hematose. Depois de realizar a hematose, temos que transportar esse gás pelo sangue, pela corrente sanguínea, para ir chegar até os tecidos do corpo, levando oxigênio adequado para essas células poderem realizar sua respiração celular. E quem coordena tudo isso, né? O sistema nervoso coordena tudo isso, fazendo a regulação dessa ventilação, os tempos de inspiração, os tempos de expiração. Então nós vamos ter aqui a mecânica da respiração. Como é que o ar vai entrar? Né? Como é que esse ar vai entrar nos pulmões? O princípio da física. Eu vou de maneira resumida, porque isso vai ser abordado lá na disciplina de fisiologia, né? Que não é o propósito disso, mas aí a grosso modo nós vamos falar. Existe um princípio da física que
as substâncias líquidas e gasosas se movimentam do local de maior pressão para o de menor pressão, certo? E aí você tem que garantir que a pressão aqui fora, a pressão atmosférica, esteja maior do que a pressão intraalveolar, lá dentro da cavidade torácica, né? Então, se a pressão da cavidade torácica estiver aumentada em relação à pressão atmosférica, o ar não consegue entrar. Então, eu tenho que diminuir a pressão da cavidade, a cavidade torácica. Como? Expandindo a região, né? E aí é outra lei da física lá que explica essa questão da diferença de pressão pelo tamanho do recipiente, né? Da cavidade onde vai se alojar aquela substância. Então, na hora que eu vou expandir a cavidade torácica, em que meu diafragma vai se contrair, empurrando as vísceras abdominais para baixo, né? Eu vou permitir que essa caixa torácica aumente. No que aumenta a pressão dela, cai. Ao cair a pressão da cavidade torácica, por aumento da cavidade torácica, por expansão da cavidade torácica, e quem participou principalmente foi o diafragma, né, que ao se contrair ele empurra as vísceras abdominais para baixo, fazendo com que a capacidade da cavidade torácica aumente. Se o espaço da cavidade torácica aumentou, a pressão caiu. E ao cair, o ar consegue entrar, porque a pressão aqui fora, a pressão atmosférica aqui fora é maior do que a pressão lá dentro da cavidade torácica. Então o ar vai conseguir entrar. Ele entrou, fez a hematose, esse ar acumulou-se lá dentro, vai chegar um dado momento que essa quantidade de gás lá dentro, associadas ao retorno do músculo diafragma, então o músculo diafragma retorna, diminuindo o tamanho da cavidade torácica, então a pressão lá dentro da cavidade torácica vai aumentar de tal forma a ficar maior do que a pressão aqui atmosférica, então o ar vai conseguir sair. Então, o grande mecanismo aí é a diferença de pressão. Quando a pressão intratorácica está elevada, o ar sai. Quando a pressão intratorácica estiver diminuída por expansão da cavidade, o ar entra. Quando a pressão intratorácica estiver aumentada por compressão da cavidade torácica, e aí o ar vai sair. Então fica nesse entrar e sair. Esse ciclo, né, dura 5 segundos, tanto juntando-se a ins e a expiração em média. Isso um adulto, né? Considerando um adulto. Então você tem aí os músculos que vão... Eu falei do músculo principal, que é o diafragma. Mas não é só ele que participa, né? Porque tem os diversos tipos de respiração. E aí está aqui listados todos os músculos que participam da inspiração. O esternocleidomastoide, né? Que vai ajudar nesse movimento de rotação. Está aqui o músculo, o esternocleidomastoide. Ali atrás dele, né? De forma mais profunda, os escalenos, anterior, posterior e o médio. O serrátil anterior, que ficam aqui sobre as costelas. Eles vão fazer isso aqui com as costelas, né, puxando as costelas assim. O peitoral menor vai também erguer a parte anterior da cavidade torácica. E os intercostais externos, que vão ajudar a expandir a cavidade torácica. Inspiração, intercostais externos. E o principal deles, o diafragma. Já na expiração, nós vamos ter quais, né? Ó, só afastar aqui para que você possa visualizar ali direitinho o nome dos músculos. Olha só, da expiração. Os intercostais internos, na expiração, certo? O reto do abdômen, o transverso do abdômen, são os principais. Mas também vão participar da expiração. O diafragma, o transverso do tórax, certo? Estão ali pela parte interna da cavidade torácica, puxando a região anterior do tórax para dentro, diminuindo o espaço, né, evidentemente. E os intercostais também externos vão participar desse processo, né? Então, transverso do tórax, lá por dentro, eles, assim como os intercostais internos, eles retraem a cavidade torácica, certo? Comprimindo-a. O reto do abdômen, o transverso do abdômen, comprime a região do abdômen, empurrando o diafragma para cima. Então, eu comprimo a cavidade torácica assim e comprimo ela anterior-posterior. E aí eu vou ter os músculos da expiração. E quem faz o controle de tudo isso é a região lá do tronco cerebral, especialmente a ponte e o bulbo, certo? O bulbo é onde você tem o centro de fato respiratório. A ponte interfere no bulbo
verificando o ritmo da inspiração e da expiração e fazendo os ajustes necessários. E tudo isso é detectado a partir tanto da expansão torácica, né, desse movimento de expansão torácica, do estiramento pulmonar, como também do nível de oxigênio que está presente na circulação. Tem mais O2, tem mais CO2, então ele faz essa leitura a partir dos seus quimiorreceptores que estão presentes tanto na aorta, na carótida, que são receptores sensoriais que detectam esse nível de oxigênio e essas artérias encaminham sangue para o cérebro, a carótida, né? Então é um ponto importante para detectar essa quantidade de oxigênio que está circulando. A partir disso, dessa expansibilidade torácica, desse estiramento do parênquima pulmonar, né? As fibras estão lá em cima do parênquima, percebem esse movimento de expansão, se expandiu adequadamente ou não, além da quantidade de sangue circulante nas artérias ou o nível de oxigênio nessas artérias. Então você percebe isso, manda essas informações para o centro respiratório vai analisar todo esse contexto e vai regular, ou ajustando para mais ou ajustando para menos o ritmo da respiração do indivíduo. O indivíduo pode estar com excesso de CO2 na corrente sanguínea, então ele vai lá, vamos aumentar a frequência respiratória para eliminar o CO2, captar mais oxigênio. Não, está com oferta baixa, então vamos ajustar. Está com muito oxigênio, hiperóxido, então vamos dar uma reduzida no ritmo respiratório. Então ele vai se adequando conforme essas diversas situações, ok? Então esse é a anatomia do sistema respiratório que nós vimos lá desde o primeiro momento, que foi identificar cada um dos componentes do sistema respiratório, passando por narina, cavidade nasal, as porções da faringe. Vimos ali o que é que tem de estrutura anatômica presente em cada uma dessas regiões, como as conchas nasais, os meatos, os seios, né, os meatos, os órgãos de faringe da tuba auditiva, passando palato duro, palato mole, úvulo palatino, epiglote, passamos ali nas cordas vocais da laringe, vimos as cartilagens da laringe, vimos a divisão a partir da traqueia dos brônquios principais, lobares, terciários, os bronquíolos, os alvéolos. Depois visualizamos a anatomia do pulmão e a sua inserção na cavidade torácica, diferenças na sua altura, na conformação, na sua morfologia, trilobal direito e bilobal esquerdo. Depois visualizamos os músculos presentes na inspiração, que participam da inspiração, que participam da respiração. E agora o momento do controle, que é ali do centro cardiorrespiratório, na região do bulbo, principalmente, a partir de receptores que estão distribuídos pela região do pulmão e pela região das artérias, para detectar o nível de oxigênio, o nível de estiramento, expansibilidade desse parênquima pulmonar. Ok? Até breve.